Shalom a você que nos assiste mais uma vez através dos canais do Ministério Ensinando de Sião, a você que está aqui na Rádio Sion. Diga Baruch Hashem. Baruch Hashem, nós chegamos à última porção do livro de Gênesis, a porção chamada Vayeri. Dê uma olhada aqui na tela. Vayeri, ela corresponde a Gênesis 47, 28, até o final do livro, que é o capítulo 50, verso 26. E o título dessa mensagem é A Bênção de Efraim, ou Efraim, e os gentios, ou a bênção de Efraim e as nações. Bom, pessoal, eu quero lembrar a você que nós temos nesta última porção da Torá o desfecho da história de José, a bênção de Jacó para os seus filhos e a continuidade de Israel naquela terra, não é isso? Para já preparando o contexto para entrarmos no livro de Shemot, de Êxodo, que é o livro da redenção. Esta última paraxá de Bereshit, assim como a paraxá anterior, Vaigash, ela contém muitos aspectos, muitas alusões proféticas ao final dos tempos. Tanto é que quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele diz o quê? Eis, acheguem-se, porque eu vou revelar para vocês o que vai acontecer nos Aharit Hayamim, nos últimos dias. No judaísmo essa expressão é muito conhecida, Aharit Hayamim, nos últimos dias. Ou seja, são profecias que Jacó deu a cada um dos seus filhos. Em especial, algumas profecias se destacam, né? Por exemplo, a profecia que é dada a Judá, que é uma profecia messiânica, fala sobre o reino, fala sobre o reinado de Shilo, né? Então, nós temos também as profecias dadas a José, que são extremamente importantes, mas o que eu queria falar com você nesta manhã não é tanto assim em relação às bênçãos que Jacó deu aos seus filhos, mas a bênção que Jacó dá antes de abençoar todos os filhos, a bênção que ele dá para Efraim e Manassés, ok? Então acompanhe aqui comigo o slide para que nós possamos conduzir o nosso estudo. Olha, nesta paraxá que encerra o livro de Bereshit, Gênesis, temos as bênçãos de Jacó sobre seus filhos, palavras proféticas e com alusões ao Messias e à missão de Israel de ser bênção para as famílias da terra. Então eu quero começar com a primeira bênção que Jacó dá para os filhos de José. Na verdade, ele chama José é chamado, porque Israel já está para morrer. Então, acontece isso aqui que nós temos registrado lá em Gênesis, capítulo 48, versos 14 a 16. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, lembrando que ele chama então, José leva os seus dois filhos, Efraim e Manassés, para serem abençoados por Jacó, e Jacó, na hora de abençoar, José, ele coloca os filhos para que, coloca o mais velho à sua esquerda, o mais novo à sua direita, Manassés à sua esquerda e Efraim à sua direita, para que Jacó pudesse colocar o quê? A sua mão direita sobre Manassés e a sua mão esquerda sobre Efraim, que era o mais novo. Mas na hora de abençoar, Jacó troca, faz um crossover, ele troca as mãos e acaba colocando a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Então leia aqui comigo. Olha, então ele põe a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo, olha que interessante, ele abençoa a José através dos filhos de José. O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, ao Amalach, Hagoel Otimi Holra, ao anjo que me redime de todo mal, que este Deus, que esse anjo abençoe a esses jovens, seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, cresçam em multidão no meio da terra. Esse multidão aqui é uma expressão usada para peixes, que eles se espalhem como peixes, né, no meio da terra. Pessoal, esta bênção que inaugura aí, que dá início à bênção que Jacó está dando para os seus filhos, é uma bênção extremamente importante, talvez a mais importante de todas. Porque se você repara nas palavras de Jacó, o que ele diz ali no final da bênção é fantástico.
é como se ele estivesse transferindo o chamado que o seu avô recebeu, que depois foi passado para o seu pai, Isaac, que estava sobre a vida dele, porque ele recebeu a mesma profecia lá em Luz, em Betel. Qual profecia? Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Esse foi o chamado para o seu avô Abraão. Esse é o chamado, o motivo da escolha de Abraão. Isaac recebe a mesma herança, esse chamado, essa aliança da semente, da herança. Jacó, por sua vez, também recebe, no lugar do seu irmão Esaú, vocês lembram da história? E agora, quem está recebendo essa bênção de Abraão e de Isaac? Não é Rubens, não é Judá, mas sim os filhos de José. Preste atenção no texto novamente, olha. Ao Deus que me sustentou durante a minha vida, o anjo que me redime de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaac. Cresçam como multidão no meio, de dentro da terra. Olha, se atentarmos às palavras de Jacó, veremos que com esta bênção, ele transfere o chamado e a aliança de Isaac e Abraão para os filhos de José. Mais uma vez ele diz, seja em Efraim e Manassés, em José, chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaac. Ou seja, o chamado de abençoar as nações da terra, o chamado de abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, foi transferido para os filhos de José. E há textos muito interessantes. Se você analisa a bênção que Jacó dá para José, depois que ele abençoa os netos, ele abençoa José. E ele diz uma coisa tão interessante em Gênesis capítulo 49, verso 22, ele diz assim, olha, José é ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, os seus galhos se estendem sobre o muro. Que muro? Que separação é essa que os galhos de José vão atravessar? Que separação é essa que o fruto de José, que o chamado de José vai ultrapassar? Mas terá resistência. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Mas o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre, as bênçãos de teu pai, olha só, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi, distinguido entre os seus irmãos. Nós temos uma clara alusão aqui a este chamado que Jacó transferiu para José e seus filhos. Em José, por isso que eu disse a vocês, nas parashiotas anteriores, José é uma tipificação do Messias. Tanto é que na tradição judaica nós temos um dos nomes, uma das identidades do Messias é o quê? Mashiach ben Yosef. Mashiach, filho de José. Porque ele tem semelhança à história, ao chamado, à vida de José. Nós temos Mashiach ben David, que é o Mashiach rei, que vem para reinar, vem para dominar, vem para subjugar os inimigos, mas antes, o Mashiach ben Yosef não veio para subjugar inimigo. Ele sofreu. Os flecheiros lhe dão amargura, mas quem o sustenta é o Deus Todo-Poderoso.
A bênção do Deus Todo-Poderoso está sobre o chamado de José. Qual é esse chamado? Acompanhe aqui comigo. Olha. Ou seja, por este versículo, por esta palavra de Jacó sobre os filhos de José, a ordem, a missão e a base da aliança entre Deus e Abraão, ou seja, qual é a base da aliança de Deus com Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa missão, esse objetivo, foi transferido para os filhos de José, em especial para Efraim. Olha que interessante. Não foi para Judá, não foi para Rúben, não foi para Levi, foi para Efraim. Olha o que aconteceu. Olha o que Jacó falou para José. Quando José achou ruim com o pai, não, papai, não é assim. Esse é o mais velho, papai. Troca aqui a mão. Olha o que Jacó responde. Mas o seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. E a descendência de Efraim será a plenitude das nações. Vê, Zaró, Irie, Meló, Agoim. A sua descendência, a sua semente será Meló, Agoim. Será a plenitude das nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando, por vós, através de vocês, Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do nome de Manassés. Meus irmãos, minha irmã, meu irmão, isso foi tão importante, essa mudança, essa transferência de bênção foi tão importante para o povo de Israel, que Jacó profetiza dizendo assim, eu quero que os judeus abençoem os seus filhos com essas palavras. Yesimcha Adonai que Efraim Menashe, que o Eterno te faça como Efraim e como Manassés. E nós fazemos isso até os dias de hoje. Ontem, no nosso jantar de Shabat, lá em casa, estava eu abençoando os meus filhos, dizendo sobre ele as mesmas palavras que todo pai judeu fala toda sexta-feira à noite para os seus filhos. Yesimcha Adonai que Efraim Menashe, que o Eterno te faça como Efraim e como Manassés. Olha que interessante, a ordem de Jacó não foi para que o Eterno te abençoe e te faça como Abraão e Isaque. Não, ele não usou os patriarcas, ele usou Efraim. O que há nesse chamado de Efraim? Eu acabei de ler com vocês. Na semente, na descendência dele, Efraim, será Ie, Meló Agoim, a plenitude das nações. Todo sábado, toda sexta, todo início de Shabat, sexta-noite, o judeu abençoa os seus filhos com essa profecia. Se Jacó, pelo Espírito Eterno, transfere o chamado de Abraão para Efraim e Manassés, quando você proclama sobre o seu filho que Deus o faça como Efraim e Manassés, você está dizendo, na verdade, que Deus o faça como Abraão e Isaque. Porque o chamado de Abraão e Isaque foi passado para Efraim e Manassés. O chamado de ser bênção para as famílias da terra foi passado para Efraim e Manassés. Então, quando Jacó ordena que o povo de Israel abençoasse os seus filhos dessa forma, ele está dando um lembrete, atualmente não, já há séculos, milênios talvez, semanal. Não, o pai diz para o filho das famílias de Israel, não se esqueçam de quem vocês são. Não se esqueçam que a nossa escolha, que a revelação de Deus a nós, que a revelação da Torá a nós, não se esqueçam que fomos feitos herança do Eterno, que fomos feitos noiva do Eterno, Jeremias capítulo 2, Deus chama Israel de noiva. Jeremias 31 fala que Deus casou com Israel.
Por quê? Para que vocês possam ser bênção para as famílias da terra. Este é o motivo da escolha, este é o motivo da existência de Israel, ser bênção e luz para as famílias da terra. E quando o pai judeu abençoa o seu filho, dizendo que o Eterno te faça como Efraim e Manassés, ele está dizendo que você atue no chamado de Abraão, e que você possa abençoar como judeu as famílias da terra. Que você possa levar luz às nações, levar revelação às nações, que você possa reconciliar as nações com Deus. Esse é um dos chamados de Israel, reconciliar o mundo com Deus, aproximar o mundo de volta a Deus. Essa transferência do chamado abraâmico foi tão importante que Jacó ordena que todo o povo de Israel abençoasse a seus filhos da seguinte forma. Eu vou escrever aqui o que eu disse. Olha aqui, ó. Berrá e Evarech Israel. É interessante porque o berrá aqui é em ti. Em ti vai abençoar Israel dizendo, lemor, aqui ó, Yesimcha Elohim que Efraim vechimenashe, que o Senhor, através de você, Israel abençoará dizendo, Deus te faça como a Efraim e a como Manassés. Nos jantares de Shabat, na sexta-noite, é tradição o pai abençoar os filhos com esta bênção. Muitos não entendem o porquê. Muitos afirmam que os filhos de José, Efraim e Manassés, possuíam atributos especiais. Porém, pelas palavras de Jacó, a gente entende que a intenção de Jacó foi que todo judeu pudesse abençoar a seus filhos, lembrando-os do chamado dos patriarcas. Qual é o chamado dos patriarcas? Ser bênção para as famílias da terra. Esta é a razão da existência de Israel. Meus irmãos, como dizia aqui anteriormente, não a intenção de Jacó, a intenção de Abraão, a intenção de Isaac era passar essa mensagem para os seus descendentes. Nós existimos para ser bênção para as famílias da terra, para levar o conhecimento de Deus para as nações. Porém, foi feito um muro. Foi feito um muro. Um muro motivado por perseguições por parte das nações contra Israel. Você vê, nós vamos entrar na semana que vem no livro de Shemot, de Êxodo. O antissemitismo, as origens do antissemitismo. Os hebreus cresceram, muitos se multiplicaram. Temeu o faraó. Temeu o faraó a prosperidade dos hebreus. Temeu o faraó a escolha que os hebreus tinham de povo de Deus. Temeu o faraó e invejou o faraó o chamado daquela nação, daquela família. E 70 pessoas chegaram lá, já eram centenas de milhares, quando você começa a ler o livro de Êxodo. O mundo temeu. E foi desenvolvido o antissemitismo. Então o antissemitismo por parte das nações é sim o quê? Um muro que impediu com que Israel cumprisse a sua missão de forma efetiva, eficaz. Nossos próprios pecados como povo de Israel também contribuíram para a construção desse muro. Nem sempre fomos fiéis à palavra do Eterno. Aliás, várias vezes fracassamos o nosso chamado de resplandecer a luz do Eterno, de ser ali uma nação de sacerdotes, um povo santo. Só você ler os nossos profetas, você vai ver exortações atrás de exortações. Não deixamos de ser o povo do Eterno, mas fracassamos e colhemos os frutos, colhemos o resultado dessa desobediência. Foi construído um muro, meu irmão.
Mas na profecia que é dada a José, você tem uma dica do que pode transpassar esse muro. José vai frutificar, vai florescer. E os seus ramos vão atravessar esse muro, vão dar a volta por cima desse muro e vão alcançar o que está lá do outro lado. José é Efraim, José, pai de Efraim. Efraim tem a bênção de causar o quê? A plenitude das nações. Na tua semente, Efraim, vai acontecer a plenitude das nações. O que é plenitude? Senão a redenção das nações. Ou seja, em José havia um chamado. Em Efraim há um chamado de levar a bênção de Abraão para as nações. Só que Efraim, vocês conhecem a história? Efraim acabou sendo o quê? Disperso. Efraim foi uma tribo tão forte no norte que acabou englobando as outras tribos do norte. As outras tribos que deram origem ao reino de Israel era quase tudo Efraim. Efraim foi disperso. Mas o Eterno apregoa que nos últimos dias Efraim será reunido a Israel. Aliás, reunido a Judá. E essa união, essa restauração vai trazer o quê? Redenção. Vai trazer a plenitude das nações. Eu já falei sobre isso no estudo anterior. Efraim é a plenitude dos gentios, alguma coisa do tipo. Você pode pesquisar lá. Meus irmãos, olha, o Messias Yeshua, aí que vem o link, aí que eu quero que vocês entendam uma coisa. Porque se eu terminasse esse estudo só apregoando isso para você, olha, o judeu nasceu com essa missão, olha, Jacó transferiu para Efraim, para os filhos de José, a missão de abençoar o planeta, de abençoar as famílias da terra, de redimir a humanidade, de apresentar Deus para as nações, de ser reino de sacerdotes, povo santo. Aí você olha hoje em dia, Israel não consegue atuar nesse sentido. Israel, através de José, não teve os ramos ainda atravessando o muro. O muro ainda existe. Mas esse muro pode ser quebrado. Porque Deus proporciona para Israel o seu ungido, que de acordo com os profetas de Israel, vem como estandarte perante os povos. E ele, o Messias, é o ramo que frutifica no chamado de Efraim, no chamado de José, cujos ramos atravessam esse muro. Da tribo de Judá veio aquele que será rei, mas a sua primeira vinda não foi como rei, a sua primeira vinda foi como Efraim, como filho de Efraim. Preste atenção nisso. O Messias, em sua primeira vinda, atuou no chamado de Efraim. É claro que ele é de Judá, porque ele é rei. Mas a sua primeira vinda, há 2000 anos, ele não veio como rei. Ele veio para levar a bênção de Abraão a Israel. Primeiro ele tem que restaurar Israel, para Israel conseguir então cumprir a sua missão de abençoar os povos. Olha só, o Messias Yeshua veio para cumprir a aliança de Deus com Israel. Ele é a glória, Tiferet Israel. Está cheio de sinagoga aí no mundo com esse nome, né? Tiferet Israel. Cheio. Todo lugar tem sinagoga chamada Tiferet Israel. Olha quem é chamado Tiferet Israel. O Messias. Ele é glória para Israel. O Messias Yeshua é glória para Israel porque faz com que Israel cumpra o seu chamado de ser o quê? Luz para as nações. Yeshua, com a sua obra, com a sua ressurreição, com a sua obediência, com a sua fidelidade, torna possível Efraim cumprir o seu chamado de levar plenitude às nações. Eu já disse isso aqui antes. Vou repetir. Se o chamado de Efraim é alcançar as nações, é ser plenitude para as nações, os judeus que Yeshua escolhe para dar início ao seu ministério
atuam no mesmo chamado de Abraão, no mesmo chamado de Isaac, no mesmo chamado de Jacó e no mesmo chamado de Efraim. Na tua semente serão, as nações alcançarão a sua plenitude. Os apóstolos atuaram no chamado de Efraim. Dizem os antigos teólogos que cada apóstolo era de uma tribo. Nós não temos esse registro nos evangelhos. Alguns a gente até sabe que tribo eram. Quem era de Levi, a gente sabe que era Levi. Paulo era de Benjamim. Pedro foi aquele que o Eterno deu início a levar a palavra para as nações, não foi isso? Com Cornélio. Pedro lá em Jope, né, em Jafa, Pedro dá início o quê? A esse cumprimento profético de levar a mensagem da salvação para quem não é judeu. Eu já disse aqui antes, quem sabe se Pedro era da tribo de Efraim? Não sei. Os teólogos falam, né, que cada apóstolo era de uma tribo. Quem sabe se Pedro era representante? Com certeza no chamado de Efraim ele atuou. Com certeza Paulo, apesar de ser benjamita, no chamado de Efraim ele atuou. Porque ele levou a bênção de Abraão às nações. Começou com Pedro, mas depois foi transferido para Paulo. Porque Deus tinha algo para tratar com Paulo. Mandou Paulo para os da circuncisão, para os da incircuncisão, e Pedro para os da circuncisão. Olha que interessante. O mais letrado no judaísmo foi levar a palavra para gentio. E o menos letrado no judaísmo foi pregar para judeu. Interessante como Deus opera, né? O sustento vem dele. Olha só, olha o que Paulo escreve em relação a Yeshua, sendo esse veículo para que Israel pudesse cumprir a missão dada a Efraim, a todo judeu. Através de Efraim, a todo judeu. Olha aqui, ele escreve lá em Efésios 2, a partir do 11, verso 11. Portanto, lembre-se vocês, gentios, que antes vocês eram gentios na carne, vocês eram chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, olha aqui, ó, aqui você já tem uma dica do apóstolo. Lembrem-se que antigamente vocês eram chamados de incircuncisos por quem se intitulava circunciso. Não é difícil você interpretar o que estava acontecendo aqui. O chamado incircunciso era uma ofensa. Quando você chama alguém de incircunciso, o que Davi fala para Golias quando vê ele lá embaixo no vale? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? É uma ofensa. O que é o incircunciso? O que ele quer dizer com incircunciso? Pagão, distante de Deus. Você não sabe o que é Deus. Você não sabe que Deus tem lei. Você não sabe que há um Deus criador. Você é um incircunciso. Você é um pagão. Você é um ignorante. Então, é uma ofensa. Então, Paulo fala, olha, antigamente, vocês eram chamados de incircuncisos por quem era circunciso por mãos humanas. Naquele tempo, olha só, Paulo, ele acaba concordando de certa forma, com aquela atribuição anterior. Olha só, vocês eram chamados de circuncisos. Por quê? Porque naquela época, vocês estavam sem Messias, vocês não sabiam o que era Messias, Cristo, não sabiam nada disso. Vocês eram separados da comunidade de Israel. O que Jacó fala para José? Você será Kahal Ha'amim. Olha só, a palavra que Jacó dá para José. José, você será Halamim, você será uma congregação, uma congregação de povos. Olha o chamado de Israel, ser uma congregação de povos. O povo que não faz parte dessa congregação santa está distante. Então, por isso que Paulo fala, antes vocês estavam separados da comunidade de Israel, estranham às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Você estava alheio, à deriva aí. Mas agora, em Yeshua, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue do Messias. Aproximados pelo sangue do Messias a quê? Ao que antes você estava longe.
Você estava longe de quê? Da comunidade de Israel. Dessa congregação de povos que a profecia fala lá para José, que Jacó fala para José. Em Yeshua, pelo sangue de Yeshua, você que não fazia parte de povo nenhum, agora você foi aproximado à comunidade de Israel. Você faz parte de uma congregação. Você faz parte de um contingente. Em Yeshua. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, circuncisos e incircuncisos, fez um. E tendo derribado o muro da separação que estava no meio, olha o muro aí de novo, ó. O chamado de quem que vai transpassar esse muro? José. Olha o muro aqui de novo. O que Paulo fala que é o muro? O muro, meu irmão, era o quê? Essa inimizade, essa distância, essa desavença que havia entre judeu e não judeu. Porque Yeshua aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de dogmas. O que é isso? Toda essa inimizade foi construída baseado em quê? Num histórico não muito bom. Eu falei para vocês aqui, antissemitismo, perseguição, práticas, essas nações que rodeavam Israel tinham práticas terríveis. Então criou-se o quê? Uma inimizade, um distanciamento. Quem não é judeu é pagão. Tanto é que tem gente que apregou que a palavra gentio tem que ser traduzida como pagão. Eu sou radicalmente contra isso. Como assim gentio é pagão? Gentio quer dizer que não é judeu, mas não necessariamente pagão. Criou-se o quê? Uma inimizade baseada em dogmas. O que é dogma? Leis de homens, não é lei de Deus. Onde está falando? Onde está falando na Torá que o judeu tem que desprezar quem não é judeu? Pelo contrário. Manda você ser bênção para as famílias da terra, manda você ser luz para as nações, manda você tratar com carinho e amor o estrangeiro, manda você não oprimir o estrangeiro, manda você ser reino de sacerdote, manda você ser nação santa, manda amar o próximo como a ti mesmo, e o próximo não é só quem é judeu. Pelo contrário, a Torá vai mandar o quê? Você abençoar quem não é judeu. Mas por que tem essa inimizade? Porque foi criado um muro da separação. Esse muro, pessoal, ele não é só profético, ele existia mesmo. Tinha uma representação dele numa área que rodeava o templo em Jerusalém. O segundo templo tinha um murinho de mais ou menos 1,5 metro de altura. Esse murinho separava a área do templo, a área externa da área do templo interna de adoração. E estava escrito, tem o pedaço desse muro lá no Museu de Israel. E esse muro tinha placas escritas em grego, que era para quem não era judeu ler. Estava escrito assim, ó, a partir daqui, essa área a partir daqui para frente, é restrita a judeus. Todo não judeu que for pego dentro dessa área aqui, será responsável pela sua própria morte que seguirá. E Yeshua, quando exorta os comerciantes lá no templo, o que ele fala? Ele cita Isaías dizendo o quê? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas dogmas, leis de homens construíram um muro que distancia as nações das bênçãos de Abraão, que distancia as nações da herança de Abraão. Então ele destrói, Yeshua, a lei dos mandamentos na forma de dogma. Não está falando aqui da lei de Deus, está falando da lei dos homens. Pedro fala isso, né? Vocês sabem que para mim não é lícito. E Paulo até o confronta por causa disso. Não era lícito para o judeu entrar na casa de quem não é judeu. Não é lícito por quê? Onde está escrito isso na Torá, que você não pode entrar na casa de quem não é judeu? É dogma. Dogma. Pedro, tinha hora que ele guardava isso por temor dos judeus que estavam assistindo a ele, e tinha hora que ele
relevava. E aí Paulo exorta, por que você está fazendo isso? Você como judeu vive como gentio, ou seja, você entra na casa do gentio, aí você não guarda essa lei. Mas quando você tem judeu olhando, você fica todo preocupando demais com a sua imagem? Paulo repreende, né? Face a face. Olha, então, dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. Pessoal, é aquilo que eu apregou aqui, que é muito fácil de ser mal interpretado, mas eu continuo dizendo, porque isso é a base profética e a base dos evangelhos. Deus tem um só povo. Esse povo é Israel, que foi escolhido, e as nações que nele são aproximadas ou enxertadas. É um só povo, são os filhos de Abraão. Ou você faz parte do povo de Deus, sendo filho de Abraão pelo sangue, ou pela fé. E mesmo que se você for pelo sangue, não é garantida a entrada não. Você tem que andar nas pegadas de Abraão. Não adianta só ter o nome judaico, você não está automaticamente lá não. Você tem que andar nas pegadas de Abraão. Deus tem um só povo. São os filhos de Abraão. O reino de Deus foi feito para os filhos de Abraão. E Paulo deixa isso claro aqui, na explicação que ele dá para os Éfesos aqui. Ó. Olha só. Aos Efésios, olha. E vindo, Yeshua evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, para Israel. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Atenção, a incircuncisão não separa a pessoa de Deus. Em Yeshua, a bênção de Abraão pode chegar a quem é incircunciso. Só através dele, a bênção de Abraão pode chegar às nações, e Israel pode cumprir seu chamado. Assim, vocês não são mais estrangeiros ou peregrinos, mas vocês são concidadãos. Olha isso aqui, pessoal. Por que ele usa concidadão? Porque ele usa aqui em cima, ó, polis. Politeia, não é isso? Aqui o grego é politeia, parte da comunidade de Israel, parte da politeia. Polis é cidade. Aí embaixo ele fala assim, agora em Cristo, você que é incircunciso, você se tornou concidadão dessa polis. Concidadão da comunidade de Israel. O que é a comunidade de Israel? Os que são povo de Deus. Você não se torna judeu, você é concidadão. Vocês são parte da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Yeshua, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O gentio também pode ser casa de Deus, através de Yeshua. Essa é a regra, essa é a moral da história. E ele fala, vocês que não são judeus e estão adentrando o reino, concidadãos com os santos, vocês estão edificados sobre a pedra. Quem é a pedra de Israel que promete que vai sustentar o chamado de José? Você acabou de ler comigo em Gênesis 49. Quem é o Tsur Israel, a rocha de Israel? Yeshua. E nele está baseado o chamado de levar a bênção de Abraão para os gentios. Ô meu irmão, me fala um rabino na história de Israel que levou a bênção de Abraão para os gentios. Nós temos líderes proeminentes que buscavam também abençoar as nações. Mas como Yeshua, Israel nunca teve. Como o rabino Yeshua, como o Messias Yeshua, nunca teve. Ninguém apregoou os valores da Torá tão quanto Yeshua tem feito. Ainda que distorcidos, ainda que sem entendimento. É como se nós sempre falamos, você vai no interior aí, você vai numa tribo inóspita aí, ou no Amazonas, ou na África, pergunta lá, quem foi o Rabino Akiva?
Quem foi o Rabino Shimon Bar Yochai? Você já ouviu falar da Zohar? Ninguém vai saber o que você está falando. Aí você chega lá e fala assim, você já ouviu falar de Davi e Golias? Ah, já! Você já ouviu falar do êxodo do Egito, das 10 pragas? Já! Você já ouviu falar de Jesus? Claro, ele é o Filho de Deus. Olha aí. Ainda que distorcido, Yeshua levou essa bênção de Abraão no chamado de Efraim para as nações. E o gentio que serve a Deus através de Yeshua é parte do povo de Deus. Ele faz parte da mesma família. Ele não é mais estranho. Ele não é mais estrangeiro. Ele é concidadão. Olha aqui. Através do chamado dos filhos de José, que é o mesmo chamado de Abraão, o muro que separava os gentios de serem também povo de Deus foi quebrado. Esses gentios não se tornam judeus, nem são parte de tribos perdidas. Porém, são feitos povo do Eterno, são feitos família de Deus, junto com os judeus. Porque tem que quebrar essa doutrina de demônios que tem sido apregoada nesses dias, para trazer confusão ao reino de Deus, ao chamado de Efraim. É levar as nações à plenitude? É levar a bênção de Abraão às nações? Amém, através de Yeshua. É uma obra sobrenatural pela cruz. Anulou o muro pela cruz. Aí o sujeito descobre agora, depois que serve a Yeshua, depois que está fazendo parte do reino de Deus, ele vem com essa teoria que ele faz parte de uma tribo perdida, que ele faz parte de um Efraim cósmico, sei lá, de um Efraim mitológico, que ele é judeu, porque ele crê em Yeshua, ele é feito judeu. Então para que a cruz? Para que Yeshua? Para que Efésios 2? Não é a obra dele que veio a juntar? Não é a obra de Yeshua que veio aproximar? Não é a obra de Yeshua que veio quebrar o muro? Eu não preciso de Yeshua não. Se eu sou Efraim, se eu sou descendente de Efraim, eu tenho direito de ser povo de Deus. Para que Yeshua? Então, gente, vamos nos ater à palavra dos profetas de Israel. Efraim aí, em Ezequiel 37, que vai ser restaurado, são as tribos mesmo. Deus vai tirar das nações, Deus vai chamar das nações, ó, vem, e já está acontecendo isso. O governo de Israel acha que é só aqueles indianos lá, né, a tribo que falam que são da tribo de Manassés, né, os Lemba lá, os Bantu lá da África. Ô meu irmão, tem muito mais para ser restaurado. Efraim é muito mais que indiano e africano. Tem muito mais judeu que vai ser resgatado e trazido de volta para Israel, porque essa é a profecia. Efraim vai ser reunido e vai se unir com Judá novamente. Isso está profetizado. Isso é uma promessa feita a Israel, às tribos perdidas de Israel. Deus vai chamar um de cada família. Então o fato de você não ser judeu e descobrir que crê em Deus, não faz de você tribo de Efraim. Mas vai acontecer esse tipo de doutrina. Por que eu sei? Por causa de Apocalipse 2. Apocalipse 2 fala que Deus vai tratar de uma forma muito especial com aqueles que se dizem judeus e não são. Antes são sinagoga do adversário. Então, se você não quer fazer parte desse grupo, começa a viver o seu chamado. Você é povo de Deus. Você é discípulo de Yeshua. Você faz parte da família de Deus. Mateus, o que eu sou? Você é discípulo de Yeshua, você é povo de Deus. Junto com Israel, ainda acrescenta, junto com Israel. Mateus, o que eu sou? Judeu messiânico, crente? O que eu vou? Você é discípulo de Yeshua, povo de Deus, unido a Israel. Olha aí, você não precisa de mais. Você está usando a definição da Torá, de Gênesis 49, dos profetas e dos apóstolos. Está aí. Ah, mas você é vinculado a qual denominação? A denominação de Yeshua. Você faz parte de qual igreja? Da única que existe. Da Kahal Hamim, da congregação de povos que Jacó profetiza sobre José. Essa congregação que eu quero fazer parte. Kahal é igreja. Kahal é a palavra que é traduzida para eclésia no grego. É igreja.
Igreja das Nações, olha aí, ó. Congregação das Nações, é dessa que você quer fazer parte. Olha aí. Através do chamado dos filhos de José, que é o mesmo chamado de Abraão, o muro que separava os gentios de serem também povo de Deus foi quebrado. Diga amém, pessoal. Eles não se tornam judeus, nem parte das tribos perdidas, mas são feitos povo do eterno, família de Deus, junto com os judeus. Os gentios compartilham de grande parte dos mandamentos, mas respeitam os mandamentos que preservam a Israel como nação. Diga amém. É mandamento você respeitar esses mandamentos para os judeus, apenas. Eu dei 2 exemplos aqui, ó. O que são esses exemplos aí? 1 Coríntios 7, 18 e Gálatas 5, 2. Você sabe. O circunciso não se torne incircunciso. O incircunciso não se faça circuncidar. Que o que vale é guardar os mandamentos de Deus dados a você. É ordem apostólica, não confunde não. Eu quero virar judeu. Não vai virar judeu. Se vos deixar de circuncidar, Cristo, o Messias, de nada vos aproveitará. Ô meu irmão, pensa um pouquinho. Você quer receber uma palavra dessa? Não, para mim você não serve para nada. Você quer que Yeshua vira para você e fala assim, não, para mim você já não serve mais. Não deixa eu trabalhar no teu reino, apregoar a tua lei. Para mim você não serve mais. Se vos deixar de circuncidar, Messias, de nada vos aproveitará. Ô meu irmão, eu quero estar distante desse tipo de discurso. Seja sábio. Não entra nessas doutrinas de demônios aí não, que está trazendo confusão para o arraial de Deus, confusão no reino. Gente perturbada, gente com crise identitária, apregoando essas mentiras para você, essas falsidades ideológicas. Chega a ser até crime o que eu vejo aí na internet. Isso é crime, falsidade ideológica é crime. O sujeito inventa um nome hebraico e começa a pregoar que você também é judeu, todo mundo é judeu. Os gentios são concidadãos, membros do mesmo reino, co-herdeiros e co-participantes. Podemos dizer que os apóstolos atuavam no chamado de Efraim, levando a bênção de Abraão aos gentios através do Messias. Olha aqui, ó. Este é o chamado de Abraão, Isaque e Jacó. A missão de Israel viabilizada através do Messias, a abençoar e aproximar a humanidade ao único Deus. Yeshua é o único que viabiliza o chamado e a missão de Israel. E por isso ele é glória para Israel, porque ele leva a bênção de Abraão, ele leva a bênção das alianças, das promessas, da lei, do culto às nações. E ele é poderoso, ele não precisa transformar as nações em judeus, em tribos perdidas. Ele é poderoso para incluir, para juntar, para aproximar, para fazer co-herdeiro com Israel. Restauração já em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.